Quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Aleluia, glórias a Jesus Cristo, o nosso Senhor, irmão. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus pela tua vida e eu oro em nome de Jesus pela proteção do Deus e Pai, que é o único que pode nos proteger contra as forças, contra aquilo que é gerado, produzido pelo maligno. Mas que o nome de Jesus não deixará com que as obras do inferno prevaleça, permaneça no meio da igreja de Jesus Cristo. Os inimigos, aquilo que está na terra, aquilo que é nosso, que Deus disse que nos daria, nós iremos conquistar. Por quê? Porque não estamos sós, Deus está conosco. Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus vem nos dizer lá em 1 Samuel 12, o verso 17. Não é hoje a colheita do trigo? Não é hoje a colheita do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e Ele dará trovões e chuva. Clamarei hoje ao Senhor, e Ele dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a maldade que tendes cometido perante o Senhor, ao pedir para vós um rei. Ao pedir para vós um rei. Deus é suficiente para a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Por mais que ele seja espírito, não esteja em uma forma física, você não veja como está vendo agora o céu, ele existe, ele é real e ele dá sinais. Ele é o suficiente. A intervenção divina é suficiente. Porém, a nossa mente precisa se converter, precisa se deixar ser guiado pela palavra, ser guiado por Deus, na confiança em Deus. E não naquilo que vemos, naquilo que temos ou naquilo que possuímos. Isso é uma decisão. Nós somos levantados para crer em Jesus Cristo. E as situações são levantadas para destruir a nossa fé. Para quem pensa assim. Mas para aqueles que já transcenderam mentalmente, as situações que são levantadas é para que o poder de Deus seja manifestado e para que nós possamos o conhecer a cada dia mais. A sua intervenção, o seu poder, a sua soberania, a sua majestade. Aleluias, glória a Deus. É justamente porque não tem caminho e todos estão confusos que Deus abre o mar. O homem pode abrir o mar? Não. O homem pode dar limite às ondas? Não. O homem pode mandar maná do céu? Não. Mas é justamente porque não tinha caminho que nós conhecemos o Deus que abre o mar. É justamente porque havia alguém querendo matar que nós conhecemos um Deus que faz viúva com pouco sustentar profeta e profeta liberar a palavra e o azeite e a farinha da panela não acabar. Uns ajudando aos outros. Aleluias. Glória a Deus. Se você conhece uma mãe de família que por um tempo foi aí abandonado por um ser humano que decidiu ser egoísta e buscar prazer, ou foi enganado mentalmente e abandonou e deixou o seu lar, e deixou mãe, deixou filhos, seja você a ser uma bênção
na vida das pessoas e trazer alívios para os seus sofrimentos. Que Deus possa contar com o meu coração e o teu coração para sermos flexíveis, estarmos atentos a quem podemos transbordar, abençoar e ajudar. Tem 2 fubas, dê 1. Tem 2 feijão, dê 1. Tem 3 arroz, dê 1. E Deus fará multiplicar. Vá derramando e Deus mandando. Vá derramando e Deus mandando. Vá derramando e Deus mandando mais. Vá derramando e Deus mandando mais. Vai dando pouco e Deus multiplicando. Vai dando pouco e Deus multiplicando. Porque esse é o Deus. Esse é o Deus que move corações para abençoar. São corações flexíveis, são corações que deixam Deus trabalhar. E esses corações são abençoadores. Então veja, a palavra que o Senhor trouxe para nós, veja, para nós trazermos para nossa consciência a intimidade, o relacionamento, alguém que anda com Deus. Veja o que ele diz: clamarei, pois, ao Senhor, e ele dará trovões e chuva. Não vamos ter medo. Você que é levantado para falar as palavras de Deus e se relacionar com Deus e ter intimidade com Deus e cada dia mais tem se emergido, tem se entregado à vontade e ao propósito, porque tem confiado no plano, no projeto que Deus entregou nas mãos de Jesus, salvar os seres humanos, salvar o homem, salvar a mulher. E você crê nesse projeto porque você é obra desse projeto. Você hoje é salvo por causa desse plano, por causa desse amor. Então hoje você se entrega por causa deste propósito. Confie no Senhor. Cadê os profetas de Deus? Aqueles que oram e Deus move o céu. Aqueles que liberam palavra e Deus faz. E não deixa as palavras caírem no chão. Que tem abençoado vidas de pessoas e trazendo para a vida de pessoas a vida e não a morte. Cadê os profetas que não se dobraram a Baal, diz o Senhor? Pergunta ao Senhor, porque o Deus de vocês não mudou. Saiam da caverna, voltem a se movimentar, voltem a fazer a minha obra, diz o Senhor. Porque aqueles que têm sido ameaçados e perseguidos, aquele que livrou Paulo e Silas da prisão, ele permanece o mesmo. Aquele que abriu a porta da prisão para Pedro, permanece o mesmo. Aquele que acalmou tempestade e mar, permanece o mesmo. Aquele que multiplicou pão e peixe, permanece o mesmo. Aquele que curou, aquele que restaurou, aquele que ressuscitou, permanece o mesmo. Clamem ao Senhor. Aleluia! Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, porque a palavra diz: o mundo vai odiar vocês. Por quê? Porque a vida está dentro de você. E o mundo jaz no maligno, jaz na morte, jaz no engano, jaz na mentira. Mas você é a luz, você é o espelho. Você é a luz que está mostrando para as pessoas o caminho, que está mostrando para as pessoas a vida. Aleluia, glória a Deus. Fala, Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz: então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuvas naquele dia. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Pelo que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Então veja, então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Pelo que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. Meu Deus, aleluias, glória a Deus. Tem como crescer, se desenvolver, mesmo sendo um bebê, mesmo porque Samuel está ali no meio de
de pessoas, falando numa linguagem para você entender, que estavam cometendo perversidade, que estavam desobedecendo, que estavam escarnecendo de Deus, das suas palavras, das suas orientações. Não é os filhos de Eli. Então veja, mas Samuel estava ali e Samuel foi levantado. Ele estava sendo desenvolvido, gerado, ele estava crescendo para um tempo, para uma geração, para um propósito, uma oportunidade que o próprio Deus levantaria. Mas no meio de pessoas perversas. Então é possível se desenvolver. É possível. Samuel não colocou a mão naqueles que, como é que se diz? Foi o próprio Deus que trouxe ali a intervenção. E os filhos de Eli morreram. Morreram não por falta de aviso, não morreram por falta de disciplina. Morreram porque eles continuaram escolhendo viver no caminho perverso, escolhendo vivendo no caminho que faz mal a seres humanos, escolhendo o caminho que faz mal a pessoas, que não traz o bem, mas traz o mal. Então ali houve uma intervenção divina. Se você é profeta de Deus, se você fala a verdade, profeta de Deus fala a verdade, mesmo que seja colocado dentro de poço, mesmo que seja colocado em prisões, mesmo que pessoas chicoteiem. E aqui o Senhor me permite, trouxe agora, né? Uma vez eu falei a palavra de Deus, Ele me deu, e eu falei calmamente, eu peguei a Bíblia, eu comecei a conversar com a pessoa de forma, eu não sei se a palavra é pacificadora, mas a pessoa se levantou com uma violência enorme de palavras e de ações. E foi uma vivência muito boa, porque eu sentia como uma blindagem em mim. Era nítido que o diabo estava se manifestando no corpo, não é? O espírito do mal na mente daquela pessoa. Você via a raiva e a possessão. A vontade da pessoa era como um leão, era devorar, era bater, era matar mesmo. E isso era visto e era nítido. E eu vivia algo que eu nunca vivi na vivência com Deus. Eu sentia como um escudo ao meu redor, de verdade. E ali eu andando e movimentando, mas eu sentia, de tanto que você via a manifestação do demônio para não sair da vida da pessoa, diante da verdade, mas que saiu. Mas a pessoa manifestou palavras, obras e atitudes, e via qual é, e era nítido a fúria que não era de um espírito de vida, mas do espírito da morte, que não queria abandonar aquela casa, mas que no nome de Jesus saiu, porque o diabo não vai ficar na terra que Deus disse que é tua, tá certo? Porque isso é a promessa que eu e você tem. Então ali se manifestou de uma forma terrível, e na hora assim, depois o próprio pai, né, ele foi me dando discernimento que aquilo era uma manifestação maligna, que aquilo, entendeu? E depois de algum tempo aquilo passou e aquela pessoa teve um alívio ali, uma libertação na mente para a glória de Deus. E não é? São coisas que nós vivemos com o Senhor, que nós precisamos confiar, mesmo que sejamos ali feridos e atingidos, mas que o que vai permanecer não é o que o diabo quer, é o que Deus quer. É o que Deus quer. E as feridas, sim, Deus, Ele sara. As feridas, sim, Deus, Ele sara. E o veneno contra o mal é a água viva. Então, por isso, igreja, beber a palavra de Deus, confiar e crer no que Deus diz, e confiar e crer, Ele pede que eu fale claramente. Confiar e crer é a oposição do pensamento. A sua mente de filho e de filha de Deus vai se agarrar e se alicerçar no que Deus fala. Prova que tu é filha de Deus. Sai dessa situação. Uma identidade resolvida não prova, não se justifica e não fala. Porque as obras revelam, as obras vão mostrar quem é do mal e quem está fazendo o bem. Quem está com o espírito mal e quem está com o espírito da vida. As obras revelam. Então Saul viu ali. Viu que Davi não tinha nada contra ele. Que aquilo era coisa da cabeça dele, de Saul. De Saul. Porque Davi teve chance de matá-lo e não matou. Então isso foi o quê? Obras. As obras mostrou. Por que a gente sabe que Jesus nos ama tanto?
porque nós vimos nas suas obras o que ele fez. Ele não matou seres humanos, mas ele é a sabedoria. A sabedoria estava entre nós, nos ensinando como aplicar a palavra. Todos merecem a morte, mas ele se colocou no lugar de morte para nos dar vida. Então nós não vamos matar seres humanos, mas o que será morto será as obras das trevas, será o inimigo, será o adversário, será aquilo que tudo que está na terra e é contrário ao que Deus quer, ao plano de Deus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.